Olá, Câmara Jovem começando e olha onde estamos. Universidade Federal da Paraíba. O que viemos fazer? Falar sobre tecnologia, de que maneira os nossos jovens estão envolvidos em tecnologia na Universidade Federal da Paraíba, o que é que tem saído daqui da universidade que tem sido útil lá fora no nosso dia a dia. Então a gente vai conversar com alguns estudantes. Para começar, vamos no chamado Fab Lab, que fica no Centro de Vivência, ou seja, o laboratório de fabricação, e a gente vai conhecer o que é que esse laboratório tem feito agora no período da pandemia, que foi quando ele acabou sendo instalado aqui na Universidade Federal da Paraíba. Aproximadamente em 2019, foi quando teve o início aí da pandemia, a tão temida pandemia que a gente vivenciou e ainda vivencia aqui o resquíciozinho dela, mas já com essa liberdade de poder estar sem máscara, claro, aqueles que se sentem à vontade para ficar assim, mas teve projeto que auxiliou sim e continua auxiliando as pessoas lá fora e também os estudos aqui na Universidade Federal da Paraíba, e os nossos jovens, claro, são o nosso futuro. Então, vamos acompanhar um pouquinho do trabalho deles a partir de agora. Bem, eu já chego aqui no Fab Lab, que é o laboratório de fabricação da Universidade Federal da Paraíba, para mostrar um projeto bem bacana que trata assim do nosso dia a dia. A gente nem imagina, mas é extremamente útil. Quem vai explicar um pouquinho para a gente que projeto é esse é o professor de engenharia, Euler Macedo. Professor, para a gente entender o que é que o Fab Lab executa hoje. O Fab Lab é o Laboratório de Fabricação Digital da Universidade Federal da Paraíba, e ele é um laboratório muito multidisciplinar. Então ele executa realmente o que a criatividade permitir, no sentido que englobando a fabricação digital. E o que seria isso? Toda a parte de impressão 3D, a parte de corte laser, a parte de corte computadorizado, nós conseguimos fazer aqui utilizando equipamentos de última geração e que tem uma abrangência de diferentes áreas, tanto na área, vamos dizer, da engenharia, quanto a parte de fabricação de produtos até a área da saúde, que principalmente agora durante a pandemia nós tivemos uma atividade bastante intensiva aqui de produção de equipamentos como protetores faciais até respiradores. Isso, ou seja, é o dia a dia que é colocado em prática a necessidade aqui no laboratório. Isso, assim, a gente já recebeu demandas de diferentes áreas da universidade, mas também o laboratório ele atende o público externo. Então, qualquer pessoa que tenha necessidade de utilizar impressão 3D, utilizar equipamentos de corte para o MDF ou outros materiais que a gente consiga cortar, utilizando esses equipamentos, ele pode estar se dirigindo também para a universidade. Então, os alunos eles têm a oportunidade de colocar o conhecimento que é adquirido em sala de aula para a implementação de projetos reais. E esses projetos reais, professor, os alunos, além de ter esse contato, bota na prática mesmo o que aprende em sala de aula, eles ainda acabam contribuindo com a sociedade, acaba levando ao que está sendo, digamos assim, está sentindo falta na sociedade? Sim, já vou citar um exemplo de uma aplicação médica na qual o cirurgião bucomaxilo chegou com um paciente que tinha um tumor na mandíbula. A partir do processamento de imagens, que demorou bastante tempo para poder chegar fazer isso, nós conseguimos replicar a mandíbula do paciente e o médico ele conseguiu fazer o planejamento da cirurgia. E isso resultou numa economia de tempo de 3 horas da cirurgia, além vamos dizer, da recuperação mais otimizada desse paciente. Então, o aluno, ao trabalhar no Fab Lab, ele consegue sim materializar esses conhecimentos e ver o conhecimento dele chegando na ponta. O senhor também citou o exemplo com relação à construção de respiradores nesse período da pandemia, foi algo muito importante, não é? Isso, nós fizemos vários projetos relacionados à pandemia. Iniciamos com os protetores faciais do tipo Face Shield, mas depois tivemos a fabricação de protetores de respiradores, até a parte de instrumentos para o procedimento de intubação e várias outras demandas dos hospitais aqui da região. Fizemos também um que teve um impacto bastante positivo, que foi um capacete de ventilação não invasiva, que permitia ao paciente ele não ser entubado, e quando era entubado até a recuperação dela mais fácil, com o que chama de desmame. Então, como você pode ver, são diversas aplicações que podem ser feitas aqui. Perfeito, muito obrigada então, professor, pela explicação. E olha, a gente agora vai fazer um passeio pelo Fab Lab justamente para conhecer um pouquinho aí na prática de como é que os alunos desenvolvem esses projetos aqui. Vem comigo!
Bem, nós já estamos aqui com o primeiro estudante que faz parte aqui do Fab Lab, Glaucio, que vai conversar com a gente sobre esse projeto. Você está aqui desde maio, né? Como é que você chegou até ele? Bem, basicamente eu, em conjunto com outros amigos, a gente participou de um processo seletivo no qual tivemos uma entrevista. Nisso foi avaliada as suas competências técnicas, qual o curso da gente poderia agregar no laboratório e para a sociedade. Qual é o seu curso? Engenharia elétrica. E dentro do curso de Engenharia Elétrica já foi falado que tem esse projeto ou você que pesquisou para descobrir? Bem, o Fab Lab ele é uma rede internacional, né? Então, assim, eu já conhecia a ação do Fab Lab em outras universidades e quando eu vi que tinha aqui, eu decidi concorrer à vaga. E hoje, como é que você atua dentro do projeto? Bem, hoje eu trabalho na parte de execução de corte a laser, na fabricação de placas de circuito impresso, né? Assim, mas a gente aqui fazemos de tudo um pouco, né? Cada um aqui tem que fazer de tudo um pouco, né? Porque na ausência de um membro a gente tem que realizar a ordem de serviço, independente da situação. E ainda mais que serve de uma experiência a mais para vocês, não é? Saber de tudo um pouco. Exatamente, a gente tem que saber tanto na parte de 3D, tanto na parte de corte a laser, quanto na parte de programação e assim por diante. E dentro desse projeto existe a ordem de serviço, como vocês chamam, que é quando chega uma demanda. Como é que faz esse recebimento? Como é que vocês analisam isso? Bem, primeiramente, se o cliente ele quer fazer uma ordem de serviço, ele vai entrar no site da UFPB, no ufpb.br/fablab e solicitar uma ordem de serviço. Lá temos serviço de corte a laser, visita técnica, sala de treinamento, fabricação de placa de circuito impresso e entre outros serviços. A gente recebe através de um software da universidade e assim nós sentamos com nossos membros para que possam decidir como realizar da melhor forma. Dentro desse projeto, você se sente, de certa maneira, privilegiado de poder estar participando dele e até mesmo de poder auxiliar outras pessoas? Sim, porque aqui a gente tem contato com toda a universidade e com o público externo, facilitando nossa formação profissional. Perfeito, Glaucio. Muito obrigada. Quero conversar com outro aqui. A gente vai buscar outro estudante para a gente também poder conversar, conhecer um pouquinho da história deles. Bem, aqui comigo agora o Vinícius Freire, ele que é estudante e voluntário aqui no laboratório, vai falar um pouquinho para a gente. Vinícius, primeiro, você é de que curso? Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica também. E como é que você chegou aqui no Fab Lab? Bem, eu fui introduzido por outros colegas que já participavam do projeto. Daí eu fiquei interessado, porque realmente, né? É bem interessante as coisas por aqui, muitas máquinas e eu estou sendo introduzido ainda, então eu estou aprendendo muito do funcionamento das máquinas para a gente conseguir fazer as ordens, que aí vem os projetos da impressão 3D, laser, router, são várias máquinas para fazer projetos assim, para incentivando aí a criatividade e nesse Fab Lab a gente produz mais coisas dos outros, tá entendendo? A gente não é quem produz, a gente reproduz, tá entendendo? Eu tô entendendo. No caso, nessa reprodução é onde vocês acabam colocando em prática o que vocês veem em sala de aula. A gente aplica os conceitos, a gente primeiro no software e aplica nas máquinas os comandos. Você já chegou a executar algum ou ainda está nessa fase de acompanhamento mesmo? Sim, eu executei acompanhado, mas sim, coisa simples. Como é para você? Eu vejo que você é todo empolgado com esse projeto. É muito bom. Começou agora a volta das aulas presenciais, já engajei no projeto e pretendo ficar aqui até o fim. Beleza, muito obrigada então, Vinícius. Eu que agradeço. Feito. Olha aí, um estudante que envolvido nos projetos, que acaba se interessando ainda mais, não só por aprender, mas também por ajudar as pessoas lá fora. Tem mais, hein? Bora? Pronto, eu estou aqui agora com o Christian, ele vai fazer um passeio dentro do laboratório conosco, apresentando esse monte de equipamento que tem aqui. Vamos começando. Christian, que equipamento é esse? Primeiramente aqui a gente tem uma impressora 3D. Por toda essa área aqui são várias impressoras 3D. No caso são modelos diferentes. De modelos diferentes. Aí com filamentos diferentes que se utiliza aqui a Prusa. Passando mais adiante aqui a gente tem 4 daqui, ultimamente são as que a gente mais utiliza, essas 4. Por que vocês utilizam mais essas? Porque ela, além da questão da manutenção, ela é as que são mais novas, né? E os filamentos que a gente utiliza nela dá para fazer todas as ordens de serviço, são mais fáceis, são mais... É mais fácil de manusear, no caso, né? Então, essas impressoras, que tipo de material ela pode produzir? Não, diversos, depende do desenho, né? Mas tudo
de acordo com o filamento de plástico, os diferentes tipos de plástico, mas o desenho você faz normalmente 3D e o que você fizer praticamente tudo dá para imprimir. Claro que depende também do tamanho, se for algo maior, precisaria de uma impressora maior e aí por aí vai. Ah, perfeito. Então vamos continuar o passeio aqui para você poder me mostrar também mais equipamentos, né? Tem gente aqui já trabalhando em projetos. Esse aqui, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente utiliza para circuitos elétricos, uma máquina CNC também. Dependendo do circuito elétrico que a gente for fazendo, ele vai fazendo o desenho e fazendo o corte, né? Aqui tem os cortes da placa, o circuito, e daí passa por processos químicos para virar uma placa completa, né? Ah, perfeito. Então tem mais equipamento, vamos lá apresentando aqui para você que está em casa também já conhecer um pouquinho aqui do laboratório. Entrando nessa sala, o que é que a gente tem aqui? Vamos lá. Aqui é a máquina de corte a laser. Máquina de corte a laser. Máquina de corte a laser corta tanto o plástico como o MDF, que é o que a gente mais utiliza, de diferentes espessuras. E aí você faz o desenho também em um software e ela corta de acordo com o que você determina. Ah, perfeito. É uma máquina grande, ou seja, tem uma capacidade de botar um material maior, né, para ser trabalhado. Maior, sim. Aqui dá para ver um exemplo de vários materiaizinhos foram cortados de uma vez com uma placa de MDF. Sim, a gente vê aqui, para quem está em casa poder ver, esses cortezinhos numa placa maior que foram retirados vários para fazer MDF, não é isso aí? Sim, MDF. Pronto, perfeito. O que é que tem mais aqui para a gente poder continuar o nosso tour dentro do laboratório? Alexandre, cinegrafista, sofrendo, andando de costas, mas é assim mesmo, né? Vamos seguindo. Mais para cá um pouquinho, Xande, para não bater. Aê, tudo certo já. Contribuindo com o cinegrafista. Chegando aqui, o que é que a gente tem, Vinícius? Essas são menos utilizadas, mas aqui tem compresso, tem uma serra manual. Mas essa área aqui a gente não costuma manusear muito aquele laboratório. Existe um motivo específico? Porque são mais perigosas, né? Sim. Digamos assim, aí sempre com o auxílio de algum responsável para utilizar a serra manual e os outros equipamentos. Perfeito. Então, vamos antecipando aí mais um pouquinho as imagens para a gente ver o que é que a gente encontra mais. Ou seja, o laboratório ele não é tão pequeno, né? É bastante... A gente acha que não, mas tem várias salinhas com as máquinas. Perfeito. Vamos chegando aqui nesta sala. Pode vir aí, tá ótimo. O que é que a gente encontra aqui, Cristian? Eu vou virar até para o lado de cá. Uma máquina CNC Router de fresa. Ela pega o material aí, no caso a madeira, e com um pininho ela vai cortando e fazendo os desenhos na madeira ou metal. Aí depende do material que utiliza. Como ela é maior, pelo tamanho e o porte, ela consegue cortar materiais mais grossos, como uma madeira mais grossa, um metal e tal. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você poderia apresentar aqui pra gente? Tem aqui? Vamos seguir. A gente vai só entrando. Pode entrar aqui. Vamos entrar. Ah, a luz, acende aqui para a gente conseguir ter uma visão melhor. E esses aparelhos aqui? Aqui a gente faz a parte química dos circuitos elétricos, como tinha mostrado. Sim, aquele primeiro lá do exemplo, né? Faz o corte naquela máquina e aqui passa pelas etapas de processos químicos. Perfeito. Ainda tem mais equipamentos por aqui ou esses... A gente já viu equipamento com força, eu ainda exigindo mais, né? Mas para a gente finalizar essa conversa, Cristian, eu queria que você falasse para a gente. Você é estudante de... Produção mecânica, engenharia de produção mecânica. Engenharia de produção mecânica. A gente já tinha conversado com 2 de engenharia elétrica, então outro de produção mecânica. E para você, como é que está sendo essa experiência? É bastante enriquecedora, dá para aprender a manusear diversos aparelhos de diversas áreas. E aí a gente vai aprendendo não só a executar algum processo criativo, de criar pelas demandas, mas também a gente vai aprendendo a nós mesmos acabar criando algo novo e desenvolvendo aqui, utilizando o laboratório como meio para poder aprender e criar. Perfeito, então. Pois olha, agradeço então sua atenção, por ter feito esse passeio aqui no laboratório com a gente. Sucesso, tá? Obrigado. Perfeito. Tá aí, então, conhecendo um pouquinho do FabLab, que é o laboratório de fabricação aqui da Universidade Federal da Paraíba. Tá aí muito bacana, né? Os projetos que são desenvolvidos no FabLab e que foram tão úteis aí na pandemia com relação à questão dos respiradores e ainda por cima essa questão também de auxiliar a medicina, né? A gente viu a prótese que foi feita auxiliando durante uma cirurgia e tantos outros que acabam sendo beneficiados também de projetos como esse. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas no instantinho a gente volta trazendo mais tecnologias que podem ser utilizadas no nosso dia a dia. Rapidinho, até já!
Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto. Sem falar, claro, na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo, que nós cuidamos da papelada. E o melhor, você vai receber o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Estamos de volta. Eu falei que era rapidinho, né? Deu tempo de tomar uma aguinha? Que bom, água é importante, não esqueça de se hidratar. Agora a gente também aqui dentro da Universidade Federal da Paraíba vai conhecer um outro projeto. Você pode até perguntar: mas esse projeto ele pode não ser útil no nosso dia a dia? Pode sim, e você vai entender a partir de agora. É o carro de Fórmula 1 feito à base de eletricidade. Acompanha comigo. E nós já estamos aqui na Universidade Federal da Paraíba, mais especificamente no CEAR, Centro de Energias Alternativas e Renováveis. E a gente vai mostrar alguns projetos para você, como eu já falei anteriormente. Vou começar aqui com esse que é bem bacana. Tem um chassi pronto aqui, mas tem todo um projeto que está sendo feito, está sendo pensado. Quem vai conversar conosco é o João Arthur para explicar isso aqui. João, primeiro, que projeto é esse? Esse aqui é o projeto Emotion. A gente trabalha com um modelo de carro elétrico. Então a gente participa de uma competição em que contém a competição entre carros elétricos e carros a combustão. Bacana. Tem o professor, vai explicar direitinho para a gente como é essa questão da competição e desse projeto. Acompanha aí. O Fórmula SAI, ele já surgiu já há mais de 10 anos, mais na modalidade de combustão. E em 2014 nós criamos até motivado por alunos que já participavam dessa categoria de combustão, nós criamos a categoria elétrica. Foi o primeiro projeto do Norte e Nordeste nessa categoria e desde então a gente vem aprendendo, né? Cada ano é um desafio novo, os recursos são limitados, é um projeto relativamente caro, mas que tem promovido o desenvolvimento muito grande dos nossos alunos e um diferencial no mercado, principalmente porque eles estão trabalhando com tecnologias de ponta. Então, a formação dele acaba tendo uma formação muito complementar a partir da participação desses alunos nesse projeto. Esse tipo de projeto de extensão, ele permite que o aluno ele materialize esse conhecimento e ainda mais, ele possa, além da ter a teoria, ele vê a pesquisa também e aplica a pesquisa e a teoria aqui em um projeto, em algo palpável, que eles vão lá, colocam a mão na massa e a cada ano tem um resultado diferente. Então isso com certeza permite uma formação bem diferenciada para esse aluno. Ele é um projeto muito multidisciplinar. Nós temos alunos da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, da engenharia de energias renováveis, mas, por exemplo, até o pessoal de marketing, o pessoal da área de humanas, eles acabam, a administração, acabam apoiando também, porque como uma empresa na vida real, você tem que saber trabalhar e atuar com diversos conhecimentos, vamos dizer. Então, isso permite que esses alunos já também tenham uma vivência, aprendam a gerenciar projetos com outras
perfis ou com outras pessoas, e isso também é um diferencial muito grande para eles. Na realidade, esses alunos, até mesmo antes de concluírem o curso, já sendo buscados pelas empresas do setor automotivo, porque é realmente um grande diferencial para eles. Então, hoje mesmo eu tenho alunos que já concluíram o curso, mas que já estão em posições de liderança em grandes empresas multinacionais, mas também alunos que nem concluíram e já foram selecionados desde o início do ano para trabalhar nessas empresas. Então, realmente é algo que deixa eu bastante feliz e que eu venho trabalhando cada vez mais junto com a equipe para poder reter esses talentos aqui no nosso estado. Agora, já por dentro do projeto, vamos saber exatamente a execução. O que é que tem aqui? Tem um computadorzinho aqui mostrando já pra gente, tem outra parte aqui em cima. Explica pra gente, João, o que é isso aqui, que pra mim eu vejo uns ferros aí soldados, mas é muito mais que isso, né? Isso aqui é o chassi, é basicamente a estrutura do carro, onde a gente pode comparar como se fossem nossos ossos. Então, todos os sistemas que vão estar no carro com a execução completa estarão fixados nesse chassi. Esse aqui é basicamente o osso do carro inteiro e ele vai ter que aguentar todos os esforços, todos os atritos, acomodar o piloto, estruturar o banco, o motor, o inversor, as baterias, a parte meio que fundamental do carro. E como é que vocês pensam toda essa distribuição, toda essa parte para realmente caber e encaixar tudo isso dentro? Bom, isso é a nossa fase de projeto, onde, por exemplo, a gente tem aqui um comparativo entre dois projetos que nós temos. Um projeto antigo, que é o chassi antigo, e esse aqui o projeto mais atual. E esse aqui é um ainda mais antigo. Então, a gente faz uma comparação numa montagem, que a gente usa softwares, que são aplicativos destinados à montagem de peças e estruturas, e a gente estrutura ele com base o que a gente pensa para um projeto. E todo ano tem que haver essas mudanças que você mostrou aqui. Tem um antigo, tem um novo, tem esse que é mais antigo ainda. Tem que haver essas mudanças? A SAI exige, que é a competição que a gente participa, exige que ocorra certas alterações no chassi. No caso, antes eles permitiam por 2 anos. Aí, atualmente, eles estão permitindo por 1 ano. Então, a cada ano a gente tem que refazer uma estrutura nova. E como é que vocês pensam esse chassi? É com base no que eles lá já determinam ou vocês estudam, tem toda uma análise? A gente cria também uma análise, mas eles dão alguns parâmetros que nos baseiam como se fossem réguas. Então eles limitam algumas estruturas, dão uma instrução base para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer. Mas é sempre mais nossa participação como projetista, engenheiro, criar o ideal para um carro, tanto para o que a gente tem como projeto, quanto o que a gente pensa para facilitar, diminuir custos, diminuir peso, massa. É sempre um estudo. Tudo isso conta, né? Agora fala pra gente, como é que você veio parar nesse projeto? Você faz que curso? Eu faço o curso de engenharia mecânica e acabei parando aqui pela intuição de ser um carro elétrico. Eu pensava em entrar em algum projeto e a parte de elétrica me chamou a atenção. E aí, tá correspondendo à sua expectativa? Muito. Muito obrigada. Então vamos continuar o nosso passeio para conhecer mais sobre esse projeto aqui. Bem, eu já estou aqui com o Arthur Vidal, ele que é responsável pela parte elétrica desse projeto, que está à frente como diretor. Arthur, essa parte elétrica ela é pensada como? Então, nosso objetivo aqui é alocar todos os equipamentos que realizam a propulsão do veículo. Ele é, no caso, elétrico, então obviamente ele usa um motor elétrico e baterias. Então, basicamente ele é um carro na sua essência, igual aos carros de rua elétricos que estão no comércio hoje em dia, né? Então aqui os alunos que vêm para esse projeto, eles aprendem naturalmente a projetar. Então ele sai preparado para o mercado de trabalho, exatamente entendendo todas as nuances de um projeto de um carro elétrico. Então a indústria já absorve tranquilamente esse tipo de profissional. Quando a gente fala de um carro elétrico, a gente já pensa, tem muita gente que já pensa logo assim, inclusive eu. Como é que vai durar essa bateria, o tempo que ela vai custar? Querendo ou não, é um carro de competição, então exige um pouco mais de energia e tem toda uma questão que é analisada com relação a isso? Isso, tem sim. No nosso caso aqui, como ele é um carro de competição, então é um carro de alta performance. O nosso objetivo aqui é um carro que percorra a pista no menor tempo possível. No caso, é uma pista de corrida lá em São Paulo, na competição que a gente participa. Mas, um carro de rua, por exemplo, o foco dele é a autonomia. Então, não é uma alta performance. Ele pode até ter em alguns modelos, mas o foco é a autonomia. Não é o nosso caso. O nosso caso aqui é pouca autonomia e muita potência. Mas tudo isso é calculado, a engenharia, a equipe técnica que está
projetando esse veículo, ele vai colocar tudo isso na prancheta lá para calcular tudo isso, quanto vai ser, quanto necessário de aceleração, quanto tempo precisa que a bateria dure. E a estimativa da durabilidade desse banco de baterias dos carros, por exemplo, de rua, varia em torno de 10 anos, né? Então as fabricantes hoje, Toyota, Nissan, todas elas oferecem uma garantia de 10 anos nas suas baterias e espera-se que ela dure muito mais. No nosso caso aqui não, como é uma bateria de alta performance, ela deve durar uns 5 anos, é o que a gente imagina, de 5, um pouco mais do que isso. Assim como a parte do chassi, que precisa ser refeita todo ano, essa parte elétrica, ela também precisa de alterações? Sim, inclusive a gente está partindo de uma alteração muito grande agora do chassi anterior para esse, porque o conceito anteriormente nosso era de colocar todas as baterias embaixo do carro. Agora a gente está mudando o conceito e trabalhando com as baterias na lateral do carro. Então vai bateria do lado esquerdo, bateria do lado direito. Então aqui a gente vai usar esse módulo aqui para alocar todas as células que está aqui. As baterias são essas daqui, a gente vai usar 80 células dessa. Então, isso aqui é o que vai promover toda a energia necessária para mover o veículo, né? E a gente tem, por exemplo, motores de alta performance. No nosso caso aqui a gente só usa um equipamento que gerencia o motor, o equipamento que gerencia as baterias. E tudo isso, a conexão, a conversa entre esses dispositivos é a gente que projeta. Então aqui usando toda a teoria que o pessoal aprende aí no curso e além do mais, né, a gente vai em busca de coisas novas, porque nem tudo, aliás, muito pouco é ensinado aqui no curso. O que a gente aprende aqui é a teoria e com a teoria a gente aprende a buscar essas novas tecnologias, digamos assim. Aí a gente vai e projeta os equipamentos que vão fazer a conversa entre os dispositivos. E aí basicamente essa é a essência do nosso projeto. Forçar os alunos a trabalharem juntos, desenvolvendo várias expertises, inclusive na parte técnica quanto na parte de soft skills, né? Que é a parte de desenvolvimento interpessoal, gerenciamento de projetos, gerenciamento de tempo. Então tudo isso agrega esse tipo de projeto. Bem, e quem vê ele aqui todo desmontadinho fica se perguntando, será que isso é seguro, né? Que a gente vê uma coisa assim tão vazia, mas tem sim estudos para isso também. E o Matheus é que vai contar para a gente como é essa questão da segurança desse carro. Então, a gente... esse é o principal foco, porque querendo ou não, essa é uma competição universitária, né? A segurança é sempre o mais importante, nada passa pelo projeto sem que a segurança seja verificada antes. E aqui nós temos vários sistemas. Esse é o nosso sistema de segurança em relação às baterias, é o nosso BMS. Esse é o modelo antigo, ele foi comprado para os materiais, só que a gente está projetando o nosso próprio para a nova situação de bateria da gente, com um novo conceito do carro, com as baterias em uma posição diferente. Aqui também, em relação às baterias, e aqui a gente tem a parte eletrônica. Essa nossa placa é principalmente responsável por tratar de todos os sistemas de controle e verificamento do carro. A gente garante que os pedais estão funcionando do jeito correto, as baterias estão recebendo o sinal adequado, todas as demandas do piloto, a direção, o comportamento do carro em si, ele está de acordo com o esperado. Qualquer coisa que não esteja de acordo com o esperado, ela ativa um sistema que a gente chama de shutdown. Shutdown, ele basicamente desliga o carro e garante que a situação está segura para que o piloto possa pular para fora do carro, para que ele possa ser atendido para qualquer que seja o problema. Há risco de incêndio ou não? Existem os pontos de segurança. A gente tem uma camada chamada firewall, que separa o piloto completamente de qualquer parte que possa causar um incêndio. Então, essa parede, né? Essa parede anti-chamas, ela garante que o piloto ele consiga sair do carro dentro do tempo previsto em regra. A gente tem um tempo específico, um tempo mínimo para que o piloto possa sair com segurança. Fora isso, o próprio sistema de monitoramento da bateria, ele garante que seja monitorada a temperatura, umidade, várias coisas diferentes que garantem que o carro está funcionando de forma perfeita. A gente também tem botões que a gente chama de botões de pânico, um que pode ser ativado diretamente pelo piloto e outros que são posicionados no carro de maneira que se o carro venha a capotar, ele venha a bater, um desses sistemas é ligado e novamente o carro é completamente desligado e o piloto está em segurança para poder saltar do carro, para poder sair em segurança, poder ser atendido no local, qualquer coisa do tipo. Ou seja, a segurança ela faz parte do projeto também, não é só estrutura, não é só parte elétrica, não é só motor, tem toda uma preocupação. A segurança é essencial. Nada passa para ser aplicado no carro sem que ele seja verificado com todas as normas de segurança antes. E com relação à estrutura, os meninos até estavam falando, observação aqui, que tem essa parte curvada em cima, isso é para quê?
Isso garante que o piloto esteja dentro do plano de capotamento, que é o que a gente chama. Essas partes mais altas de metal, elas garantem que, no caso de um capotamento, no caso de uma batida, o piloto esteja completamente dentro da parte segura do carro. E ele não esteja fora para que ele seja o alvo de algum impacto. Isso garante que o piloto está completamente seguro. Perfeito. E a que velocidade o carro pode chegar? Ele chega a uma velocidade máxima de 125 por questões de estipulação de regra, por questões de segurança, porque é muito bem definido a potência que o motor pode aplicar, que é de 80 kW. O nosso motor está previsto para trabalhar a uma potência de 79,2 e isso nos garante uma velocidade máxima teórica de 125 km por hora. Pois é, quem é amante de velocidade vai pisando no freio aí, porque o projeto, a ideia é outra, é colocar em prática aqui os estudos desses estudantes também, de pessoas que estão preocupadas em trazer um futuro diferente, colocando a eletricidade, fugindo daqueles combustíveis tradicionais, né? Não deixa de ser, não é verdade, Matheus? Vindo de avanços em áreas como essa que muitas tecnologias presentes no mercado consumidor existem hoje em dia. Muitas surgem de questões de competições como Fórmula 1, como outros tipos de competição, mas a competição elétrica é o que está voltado mais à frente, né? É o que está voltado mais para o futuro. O futuro prevê. E para você, o que é que você acha participar desse projeto que representa isso? Eu entrei logo no início do meu curso e foi realmente um achado, porque eu foquei muitas coisas, eu aprendi muitas coisas aqui que eu aplico não só para dentro da universidade, mas para fora também, principalmente sendo responsável pela parte de segurança. Você ganha uma nova perspectiva e uma nova gama de técnicas e de experiências para que você aplique para a sua vida, aqui, dentro e fora da universidade. Perfeito, muito obrigada, Matheus. E eu conversando aqui com ele, já conversei com os outros meninos também, mas tem uma turma todinha aqui atrás que está acompanhando, que também faz parte desse projeto. E você que ainda não pensou em inovar ou algo do tipo, se for para a Universidade Federal, com certeza vai encontrar um caminho em qualquer área que seja, tá? Basta procurar saber. A gente tem uma quantidade de jovens que são envolvidos em tecnologias e em várias outras áreas, justamente para melhorar o nosso dia a dia. É daqui que vem várias utilizações que a gente tem e quem sabe o que é que o futuro preserva pra gente aí, né? Vamos ver. Bem, eu amei conhecer esse projeto que pode ser o nosso futuro, né? Não com relação a velocidades, lógico que não, mas com relação à utilização da energia elétrica para abastecimento de carros, que já muitos modelos já estão sendo desenvolvidos e saiba você, viu? Sai das universidades federais e claro que aqui na UFPB não é diferente, tem vários estudos envolvendo temas como esse. Bem, espero que você tenha gostado do nosso programa que tratou justamente sobre isso, tecnologia. Semana que vem tem mais Câmara Jovem, você não pode perder. Mas lembra, tá? Para rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. E lá você pode curtir, comentar e, claro, compartilhar com quem você quiser para também ter acesso. Não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais, Câmara Municipal JP. Até semana que vem!